Oi, pessoal, boa noite. Satisfação estar com vocês. Estamos todos em casa, aproveitando para tratar de diversos assuntos importantes na nossa formação, como instrutores, como profissionais, educadores de trânsito. E hoje a gente vai dar uma passada nos primeiros socorros. O conteúdo ele é previsto lá na resolução 358 do CONTRAN, fazendo uma remissão, né, da literatura. Essa resolução ela trata dos conteúdos programáticos a serem ministrados para, entre outros cursos, a formação de instrutores de trânsito. Primeiros Socorros tem 12 horas aulas, aborda de maneira básica alguns conteúdos importantes para que os educadores ministrem em sala de aula. Entre esses conteúdos, hoje nós vamos trabalhar de maneira resumida aqueles conteúdos que serão tratados futuramente nos cursos presenciais. Vamos dar uma pincelada em cada um desses conteúdos para mostrar inicialmente do que cada um trata, né? Bom, na resolução 358, o CONTRAN trouxe uma ênfase mostrando os seguintes assuntos. Primeiro ponto importante é mostrar a questão dos primeiros socorros e o link que os primeiros socorros fazem com a legislação de trânsito. Segundo ponto importante, mostrar quais são os cuidados básicos que devem ser feitos na cena. Esses cuidados básicos são três: sinalização do local de acidente, o acionamento dos recursos e a avaliação das condições gerais da vítima. Um outro ponto importante que a gente vê no texto da resolução é o cuidado que a norma traz, considerando que o público que vai assistir essas aulas é um público leigo. Quando se trata dos cuidados básicos com os pacientes, com as vítimas, muita preocupação em aprender aquilo que não deve ser feito do que procedimentos protocolares de socorro de urgência para as vítimas. Iniciando o assunto, eu acharia interessante a gente tratar do que são os primeiros socorros. Toda medida destinada a promover um atendimento imediato às vítimas de trauma e outros problemas, com os objetivos de manter os sinais vitais e evitar que as lesões ou os outros problemas de saúde sejam agravados, nós definimos como primeiros socorros. As medidas que serão adotadas para socorrer as vítimas vai depender muito da gravidade dos acidentes, do local onde a vítima está e entre outros fatores. Ponto importante, pessoal, dos primeiros socorros é observar que. Deixa eu voltar aqui, pessoal, rapidinho.
Pronto, voltamos. Eu tive um probleminha aqui. Técnico, a gente voltou agora. Bom, então como eu falava, a norma do CONTRAN, ela objetiva as aulas de primeiros socorros para o instrutor e o foco é o instrutor leigo, é o socorrista que não tem formação na área de saúde, que não tem um curso voltado para o pronto-socorrismo, um curso para o atendimento pré-hospitalar, de maneira que os conteúdos eles são mais simplificados, eles são mais resumidos. Eles se resumem aos procedimentos básicos nas situações de acidentes, aos recursos que devem ser acionados, quais recursos devem ser acionados dependendo das situações de emergência, os cuidados básicos de segurança da cena, sinalização, isolamento, aquilo que não se deve fazer com a vítima para evitar agravar a situação de saúde dela, causar uma lesão onde não havia, entre outros problemas, e aguardar o socorro especializado chegar na cena para fazer o atendimento adequado, o atendimento profissional para a vítima de acidente. Nós falávamos, né, a respeito de conceito de primeiros socorros. Então, voltemos aqui. Todas as medidas necessárias para atender vítimas de trauma ou de outros problemas, antes que elas sejam encaminhadas ao hospital, com o objetivo de estabilizar a sua situação de saúde na cena, para que elas cheguem no hospital em condições de ser atendida e continuar o seu tratamento de forma definitiva, são os primeiros socorros. Existem, pessoal, diversos tipos ou melhor, diversos níveis de atendimento dos primeiros socorros, que também são chamados de atendimento pré-hospitalar. Na norma do CONTRAN e na maioria dos cursos, palestras, treinamentos que a gente vê, que a gente tem presenciado e que a experiência tem mostrado, se trabalha muito os assuntos de primeiros socorros do ponto de vista ou no nível do suporte básico de vida, que são aquelas medidas emergenciais que têm o objetivo de evitar o agravamento das lesões, manter os sinais vitais sem manobras invasivas, sem manobras medicamentosas, sem uso de remédios, sem uso de substâncias químicas, sem uso de procedimentos ou equipamentos que violem a incolumidade do corpo da vítima, por exemplo, intubação traqueal, aplicação de soro, né, acesso venoso, que são medidas destinadas de acordo com a legislação brasileira para profissionais de saúde. Não significa também que somente com essas medidas nós teríamos as pessoas socorridas. Não. Medidas simples, adotadas em tempo hábil, da forma correta, de acordo com aquilo que a literatura determina para cada nível de atendimento, podem ajudar sim as pessoas a terem um tempo menor de hospitalização, podem ajudar sim as pessoas a chegarem no socorro definitivo sem lesões agravadas, sem uma piora do seu estado de saúde. Então, toda medida, por mais básica que seja, se bem executada, com ciência, em obediência à literatura especializada, ela vai ser de grande aproveitamento na hora de socorrer quem mais precisa. Porque só sabe quem está numa situação adversa, precisando de socorro, na iminência de morrer, na iminência de ter uma sequela, e ser ajudada por pessoas que tenham o conhecimento mínimo necessário para evitar esse mal. Então, recapitulando, primeiro socorro são todas as medidas necessárias ao socorro, à assistência, ao atendimento de vítimas, do local da cena até que ela seja transportada para uma unidade de saúde, referência, uma unidade de saúde especializada, onde ela receberá, o atendimento definitivo. O conceito aí de atendimento definitivo, ele abarca o quê? A recepção, o acolhimento dessa pessoa numa unidade de saúde, onde uma equipe de saúde multidisciplinar, com o médico, irá avaliar e irá tratar o problema que ela tem. Os primeiros socorros, eles têm uma natureza mais preventiva do que corretiva. É estabilizar a vítima na cena, como já dissemos, e levar até a unidade de saúde especializada para que ela receba o atendimento para tratar do problema que ela tem. Objetivos dos primeiros socorros são dois: manutenção dos sinais vitais e evitar o agravamento do problema ou da situação de saúde da vítima. Com relação aos sinais vitais, são dois básicos dos quais os demais derivam. Falamos de respiração e de pulso. Respiração é um processo químico que acontece lá em nível celular, nos alvéolos pulmonares,
onde o oxigênio da atmosfera entra pelas vias aéreas, passa pelas vias aéreas inferiores. Quando chega lá nos alvéolos, ele é difundido da membrana alvéolo-capilar para a corrente sanguínea. Sem esse processo, o tempo todo, nós não temos perfusão. A perfusão é a capacidade de oxigenar as células. E, infelizmente, nosso organismo não consegue sobreviver. Sem respirar, obviamente, ninguém sobrevive. Além da respiração, a gente tem o pulso. Sistemas respiratório e circulatório trabalham em intimidade, trabalham em conjunto. Então, o oxigênio que as células precisam, é transportado na corrente sanguínea por meio das hemácias. O trabalho conjunto do sistema circulatório e respiratório, trabalho conjunto dessas funções vitais, respiração e perfusão, ou seja, circulação sanguínea, funcionamento dos órgãos, como o coração adequado, né, vasos sanguíneos, faz com que oxigênio e outros nutrientes cheguem até as células para que a gente possa sobreviver. A manutenção desses dois sinais vitais é importantíssima, imprescindível no atendimento dos primeiros socorros. Deles derivam os outros: pressão arterial, temperatura da pele, reatividade das pupilas, função neurológica, que são outros sinais que nós poderemos depois ver com maior detalhamento, com maior riqueza de procedimento nos cursos presenciais. Pois bem, então, vítima estabilizada na cena, com sinais vitais estáveis, encaminhada até um socorro médico hospitalar, para a partir daí ela dar continuidade ao seu tratamento. Eu falava que existem diferentes níveis de primeiros socorros, né? E, de fato, a gente pode elencar dois níveis: nível básico, nível avançado. O nível básico é para aquelas pessoas que, apesar de não serem profissionais de saúde, fizeram um treinamento com conteúdos mínimos e podem praticar manobras não invasivas para socorrer as pessoas que precisam, as pessoas vítimas de traumas e outras injúrias e outros problemas. No caso dos primeiros socorros avançados, existe o uso de medicamentos, existe a execução de manobras invasivas, de maneira que esse nível de suporte, que é chamado de suporte avançado à vida, é executado por profissionais de saúde. Na verdade, o profissional médico é que pode executar esses procedimentos de acordo com a nossa legislação, de acordo com a legislação brasileira e a sua divisão das atividades dos profissionais de saúde. Bombeiros, por exemplo, apesar de não serem profissionais de saúde, são profissionais de segurança, de prevenção e combate a incêndio e defesa civil. E, nesse contexto, os bombeiros são inseridos no sistema de atendimento pré-hospitalar para prestar suporte básico de vida às vítimas. Essa circunstância ela é regulamentada por um documento chamado Portaria 2048 do Ministério da Saúde. Esse documento normativo ele é datado de 2002 e ele define muito bem em todo o Brasil e nas unidades federadas, nos estados, quais são as funções atinentes a cada um dos órgãos públicos que prestam o serviço de atendimento pré-hospitalar ou primeiros socorros. O termo atendimento pré-hospitalar ele é muito mais usado no âmbito profissional dos primeiros socorros do que no âmbito das pessoas leigas, que não têm alguma formação específica, que não têm uma formação na área de saúde, dizendo mais especificamente, mas fizeram cursos livres, oferecidos por instituições credenciadas, de idoneidade comprovada, e adquiriram o conhecimento mínimo e treinamento para ajudar outras pessoas em nível de suporte básico de vida. No caso das pessoas leigas que não têm formação na área de saúde, os procedimentos que devem ser adotados e que podem ser adotados, né, de acordo com o conhecimento e a proficiência, são os procedimentos de suporte básico de vida, como nós já dissemos. Outro ponto importante, ainda nesse contexto da definição, é que, para que a gente possa socorrer, para que a gente possa se predispor às outras pessoas, é necessário que o indivíduo reúna alguns atributos. Entre esses atributos,
A gente pode citar inicialmente o conhecimento, é óbvio. Socorrer não é adivinhar. A gente não pode brincar com a vida, com a saúde, com a integridade física de outras pessoas. Então, o mínimo de suporte de conhecimento técnico, de conhecimento teórico, precisa ter, para que a gente possa saber a noção do que estamos fazendo ou do que estamos querendo fazer. Além do conhecimento, que é a base, é o lastro de tudo, um outro ponto importante é a proficiência. O termo proficiência significa a junção do conhecimento teórico, da prática com a experiência do dia a dia, atrelado tudo isso ao uso de equipamentos adequados para o socorro. Nenhum profissional, por mais conhecimento, experiência e prática que possua, pode exercer o seu ofício sem as ferramentas. Então, na hora do socorro profissional, por assim dizer, o indivíduo profissional, além de precisar ter o conhecimento, a experiência e a prática, para juntar tudo isso e exercer de maneira eficiente, de maneira eficaz, para levar efetividade ao atendimento, ele precisa também ter o seu ferramental, os equipamentos, conforme o caso do problema que possa surgir ali para que ele ajude, né, e tente amenizar o sofrimento de quem precisa. No caso do cidadão comum, no dia a dia, que está na fila do banco, que está na faculdade, que está no trabalho, ele não vai ter acesso a esses equipamentos. Mas existem protocolos também para que o leigo possa ajudar, possa amenizar o sofrimento de quem precisa. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui para o próximo tema. Estou vendo aqui uma pergunta, que eu não estou acostumado ainda, viu, pessoal, aqui com esse sistema de videoaula, mas a gente chega lá. Vamos lá. Qual o tempo mínimo, que perguntou aqui foi... Estou conseguindo enxergar aqui, mas vamos lá, vamos ler a pergunta. Qual o tempo mínimo que o paciente consegue ficar sem respirar? Olha que pergunta interessante, veja. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue manter uma apneia, né, a capacidade de prender a respiração, por 2, 3, 5, 6 minutos. Mas um tempo médio que a literatura traz, em termos de ficar em apneia, ou seja, sem ventilar, sem respirar, e a partir daí trazer dano tecidual ao sistema nervoso central, é entre 4 e 5 minutos. A partir dos 4 minutos, sem que haja um suprimento constante e adequado de sangue e oxigênio para as células nervosas, elas começam a morrer, elas começam a entrar em sofrimento, as funções neurológicas são prejudicadas e, a partir daí, o paciente, a vítima, só tende a piorar, só tende a involuir. Agora, existem indivíduos, existem pessoas que têm uma capacidade metabólica muito ampla e que, com treinamento também, conseguem ficar 6, 7 minutos sem respirar. Então, depende muito da individualidade biológica. Se a gente quer um padrão da literatura, a partir do qual o tempo em apneia vai trazer dano neurológico, é a partir de 4 ou 5 minutos. Vamos prosseguir? Vamos lá. Bom, o link entre a legislação de trânsito, a legislação penal, o direito administrativo de trânsito e a omissão de socorro. Vamos entrar agora nos aspectos legais. Relembrando, né, como nós dissemos, que a resolução 358 do CONTRAN traz como primeiro assunto importante a ser abordado pelo instrutor em sala de aula é justamente o aspecto legal dos primeiros socorros. E no contexto dos aspectos legais, a gente traz logo no início a dicotomia entre obrigação legal de socorrer versus a omissão de socorro. Eu começo perguntando, quem é que tem a obrigação de socorrer? Será que todo mundo é obrigado por lei a pôr a mão na massa, né, por assim dizer, tratar de lesões, mobilizar fraturas, conter hemorragias, colocar aquela pessoa no seu carro particular, levar desembestada, né, nas carreiras para o hospital, para a unidade de saúde,
Será que todo mundo tem essa obrigação? Vamos analisar os casos previstos na legislação. Bom, a gente pode começar pelo Código Civil. Eu não recordo agora o dispositivo, mas é estabelecido nessa norma do ordenamento jurídico brasileiro que todas as pessoas que por ato ilícito, ou seja, pela prática de ato ilícito, causam ou venham a causar um prejuízo para outra pessoa, têm a obrigação de reparar o dano. Então, inicialmente, em linhas gerais, se eu, por exemplo, querendo ou não, né, com dolo ou culpa, intencionalmente ou por imprudência, por imperícia ou por negligência, por exemplo, inflige uma lesão corporal em alguém, eu sou obrigado a reparar aquele dano pessoal que essa pessoa teve. Então, no mínimo, por uma questão aí de cidadania, de bom senso, eu vou lá ajudar essa pessoa, comprar um remédio para ela, tratar dos ferimentos dela, enfim. Então, quem tem obrigação legal de reparar dano é quem causou esse dano. Isso a gente coloca em linhas gerais. Mas já que estamos falando no contexto da legislação de trânsito, então vamos, pelo menos por enquanto, nos deter nela. Legislação de trânsito, mais especificamente o CTB. E quando a gente coloca no CTB, quando a gente vislumbra lá no CTB a questão da prática de ato ilícito que causa prejuízo a terceiro, nós lembramos logo dos acidentes de trânsito. No CTB, na parte administrativa, né, na parte de direito administrativo que trata das infrações de trânsito, nós podemos trabalhar 3 dispositivos. Aqui, ó, muito obrigado, Código Civil, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e cometendo ato ilícito, nasce a obrigação de reparar o prejuízo. Obrigado aí, meu amigo Gleidson, pelo apoio jurídico. Bom, vamos voltar. No CTB, nós temos 3 dispositivos em âmbito do direito administrativo previstos lá no Código, que tratam da omissão de socorro em caso de acidentes. Em âmbito administrativo, esses 3 dispositivos já vão dizer para cada um de nós quais são as obrigações e responsabilidades. Bom, são os artigos 176, 177 e 178 lá da Lei 9.503. Vamos começar com o artigo 176. Lá são apresentadas 5 condutas negligentes nos 5 incisos do artigo 176, que são passivas da punição com a multa, com fator de agravamento 5 vezes, e com a suspensão do direito de dirigir. Então, o dispositivo começa da seguinte forma, deixar o condutor, primeira situação negligente, de prestar ou providenciar socorro à vítima, né, o condutor envolvido, diga-se de passagem, vamos dizer bem aqui as palavras, os termos utilizados no dispositivo, deixar o condutor envolvido, na ocasião do acidente, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Eu falava dos atributos e eu fico me perguntando aqui, será que será que o condutor envolvido, todo mundo tem condições de reunir os atributos de conhecimento, de equilíbrio emocional, de proficiência, para que possam diretamente prestar assistência àquela vítima? Era bom que todos tivessem, mas infelizmente não é assim que acontece. Apesar dessa constatação da realidade, quando você olha para a legislação, é bem claro lá, deixar o condutor envolvido de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo sem risco pessoal. A palavra socorrer, utilizada tanto no CTB como no Código Penal, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, fazendo o link, ela tem 2 significados. O primeiro significado da palavra socorrer também pode ser prestar socorro. Prestar socorro é fazer assistência diretamente. Para prestar assistência diretamente, o socorrista, a pessoa treinada, ela precisa ter aqueles atributos que nós mencionamos agora há pouco. Ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter equilíbrio emocional
e ela precisa ter iniciativa. Porque tem gente que o problema está de um lado, ele corre para o outro, contrário. E o que menos se precisa é de alguém que não tenha disposição de ajudar, de fazer o mínimo para socorrer quem precisa de ajuda. Então, para prestar assistência diretamente, são necessários conhecimento, treinamento, proficiência. Esses três ficam no contexto aí da eficiência profissional, o equilíbrio emocional, porque tem gente que tem medo de sangue, tem gente que quando vê uma lesão impressionante, perde o controle emocional, não consegue mais fazer nada. Isso é natural, porque às vezes nós temos reações inesperadas diante de determinadas imagens, e isso acontece por uma reação do nosso sistema nervoso autônomo, e muitas vezes, pela imprevisibilidade, a gente não tem controle sobre essas reações, e acontece do indivíduo que é preparado, de repente, numa situação específica, ele perde o controle psicológico e a capacidade de raciocinar adequadamente e agir adequadamente. Não é o que se espera, é bem verdade, do profissional de socorro, do profissional de saúde, do profissional de segurança, no caso o bombeiro, o policial, que vai ajudar dentro do seu treinamento. Ele não tem como justificar se melindrar diante de determinadas situações. Porém, pode acontecer, como também acontece com a maioria das pessoas, que não são obrigadas por lei a fazer nenhum treinamento de primeiros socorros, mas são obrigadas por lei a socorrer. Então, essa aparente contradição, ela é superada quando a gente analisa que a palavra socorrer pode ser utilizada tanto para significar prestar socorro, como também para providenciar o socorro. O mínimo que a legislação espera quando atribui responsabilidades em caso de acidentes, no caso aí do artigo 176, né, por enquanto, inciso 1º, é que o condutor envolvido, se ele não tem condições de prestar socorro diretamente, que ele pelo menos providencie o socorro. Como? Acionando o serviço de atendimento hospitalar, acionando a autoridade pública, e para isso existem os telefones. Os números que serão acionados para acionar os recursos necessários para socorrer aquelas pessoas que precisam. Um outro ponto importante do artigo 176, que traz outra situação, é lá no inciso 2º, diz que o condutor deve tomar todo o cuidado para evitar perigo para o trânsito no local. Ou seja, sinalizar o local, se for necessário que ele mobilize o veículo no leito viário, para verificar as condições das vítimas envolvidas, até para acionar o socorro dali mesmo, porque próximo ali, tomando as devidas cautelas de segurança, ele pode ter uma visão geral do que está acontecendo com as vítimas e tem informações úteis para prestar para o socorro, enfim. Só que para fazer isso, ele precisa neutralizar, ou pelo menos mitigar, amenizar os riscos existentes no local. Outra questão envolvendo aí o condutor que está presente, né, que participou do incidente, é a obrigação de preservar o local para evitar, melhor, para facilitar o trabalho, né, da perícia e da polícia. Uma outra obrigação é que, no caso de acidentes de trânsito com vítimas, o veículo ou os veículos envolvidos só deveriam ser removidos mediante autorização, mediante a permissão da autoridade de trânsito ou seus agentes presentes no local, ou logo após o trabalho da polícia e da perícia, para não prejudicar os vestígios. Os vestígios em local de incidente vão formar o convencimento do trabalho pericial para que ele possa apresentar ao final das avaliações indícios, né, da autoria, das causas, enfim. Prejudicar o local de incidente pode fazer com que esses vestígios sejam sumidos, desapareçam, e prejudicar a apuração de responsabilidade. Outro ponto aí é que o condutor envolvido precisa se identificar também, né, acho que é o inciso 5º do artigo 176, do CTB, precisa identificar-se, precisa se apresentar à autoridade de seus agentes para prestar os devidos esclarecimentos, prestar as informações necessárias e adequadas para a confecção do BO. Às vezes o motorista, ele ajuda, às vezes o motorista se apresenta, mas não presta as informações necessárias, as informações úteis na hora da confecção do BO. Aqui apareceu aqui na descrição do vídeo o artigo 176 e inciso que trata sobre isso. Então, havendo acidente de trânsito com vítima, o condutor envolvido, ele é obrigado por lei a prestar
ou pelo menos providenciar socorro. E a forma mais fácil que pode ser utilizada para providenciar o socorro e mesmo assim socorrer, que é o que interessa, é ligar, é acionar os recursos necessários para que aquela pessoa, para que as vítimas sejam socorridas. O artigo 177 ele traz a situação do condutor envolvido em acidente de trânsito, ou melhor, o condutor que teve uma solicitação, teve uma requisição da autoridade para que seu veículo seja utilizado, e ele se nega, ele também é obrigado. Então, não só o condutor envolvido, mas o condutor que está passando no local, ao ter a requisição para uso do seu veículo, para a condução de determinado paciente ou vítima ao hospital, nós somos obrigados a atender. Um ponto interessante que eu sempre trato nas aulas presenciais e que eu acho válido também observar aqui, é que se houve a requisição por parte da autoridade pública de um veículo particular, para pelo menos fazer a remoção, a condução do indivíduo até o hospital, que o cidadão solicite ao policial, ao agente público, que o acompanhe. Muitas vezes ocorre situações em que o indivíduo, por melhor que tenha a intenção de ajudar, nos casos de acidentes de trânsito, ou seja, traumas, lesões infligidas por colisões veiculares, muitas vezes por falta de informações, o indivíduo que leva a vítima até o hospital, até o serviço de saúde, ele pode ser considerado como causador do incidente. E aí, até que ele vinha contar a história e provar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, já tem no mínimo aí o transtorno de ter que perder seu tempo para prestar esclarecimentos aí durante a ocorrência. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Erinaldo Miguel. Vamos lá. Existe algum dado estatístico que revele a quantidade de condutores omissos nas colisões de acidentes de trânsito? Meu amigo Erinaldo, olha, eu acredito que existe aí um observatório de trânsito e outras entidades que fazem estatísticas a respeito do assunto. Eu posso falar em termos do caso do Corpo de Bombeiros? Não. As estatísticas nossas são destinadas às vítimas, às situações encontradas, às lesões. Mas com relação à condição de se omitir de prestar socorro, eu creio que existem algumas dessas entidades, mas no nosso universo aqui do atendimento hospitalar não há esse dado estatístico, muito embora você pontuou muito bem, é importante, muito importante, que haja esse tipo de informação. E a partir dessa informação, que houvesse ou que haja uma campanha para sensibilizar as pessoas e ajudar, até porque, fazendo aqui o link, né, com a sua intervenção, o próprio CDLS, lá na parte penal, né, do Código que trata dos crimes de trânsito, da aplicação da norma penal no CTB, é garantido que ao condutor que prestar integral socorro à vítima, imediato socorro à vítima, não será imposta a prisão em flagrante delito e, obviamente, não se exigirá o pagamento de fiança. Muitas vezes os indivíduos fogem por medo, né, de terem as responsabilidades civil e penal atribuídas. Muitas vezes eles têm condições de socorrer, de ajudar, mas com medo de assumirem as suas responsabilidades, vão embora. Quando, na verdade, a própria legislação, o próprio legislador, no texto do CTB, já garantiu que, mesmo que o condutor seja o causador, mesmo que tenha havido, né, o nexo de causalidade entre conduta e resultado por parte dele, se ele permanecer, se ele prestar integral socorro à vítima, quando se fala prestar integral socorro à vítima, é dentro das possibilidades dele, ligando para a autoridade pública, ligando para o serviço de emergência, ele vai prestar esclarecimentos, e se não houver nenhum outro requisito que recomende uma prisão temporária, como, por exemplo, a prisão preventiva, o motorista ele vai responder ao processo em liberdade. É assim que funciona ou que deveria funcionar. Está aqui o artigo 301 do CTB. O condutor de veículos, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítimas, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela, ou seja, à vítima. Vamos um pouquinho mais para frente nesse mesmo capítulo do CTB.
artigo 304, ainda na questão legal. Vamos lá, a gente viu as obrigações em âmbito administrativo, cuja desobediência pode acarretar para o condutor envolvido, ou o condutor mesmo que não envolvido, ou no caso do artigo 178, o condutor envolvido em acidente de trânsito sem vítima, que deixou de remover o veículo para garantir uma melhoria da fluidez e segurança do trânsito, também vai ser punido com a multa, infração média, multa, né? No caso do artigo 177, infração grave, multa, e no caso do artigo 176, infração gravíssima, multa multiplicada 5 vezes, além da suspensão do direito de dirigir como segunda penalidade aplicável aí pelo dispositivo. Então, a gente viu aqui um pouquinho das responsabilidades em caso de acidentes em âmbito administrativo. Vamos agora para a parte penal. A omissão de socorro. Artigo 304, né, deixar o condutor, na ocasião do acidente, de prestar ou providenciar socorro à vítima, ou quando não puder fazê-lo por risco pessoal, deixar de solicitar ajuda, deixar de pedir o auxílio da autoridade pública, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, e isto se esse fato não constituir elemento de crime mais grave. O que a gente conclui com isso, pessoal? O condutor causador, ele não vai responder apenas pela omissão de socorro. Ele responde pelo resultado. E por que isso acontece? A gente precisa fazer o link lá com o Código Penal Brasileiro, artigo 13, parágrafo 2º, que trata das hipóteses onde a omissão de socorro ela se torna penalmente irrelevante. Nesse caso aí, se eu não me engano, é a linha C, que estabelece que quando o indivíduo, com seu comportamento anterior, criou o risco de produzir o resultado, no caso aí, por exemplo, um atropelamento, um acidente automobilístico, uma lesão corporal, ou até mesmo a morte, né? Homicídio culposo aí tipificado no artigo 302 do CTB, se com seu comportamento anterior ele causou o resultado, deu causa ao resultado, ou pelo menos provocou o risco da ocorrência do resultado, a relevância da omissão já atinge ele. E o que seria, de modo resumido, essa relevância da omissão? Ele não responderá apenas pela omissão de socorro. Um exemplo prático: o motorista avança sinal vermelho, atropela alguém, de maneira negligente não fica, vai embora, não se preocupa em se certificar exatamente o que aconteceu, ou mesmo que saiba ou deva saber que atropelou alguém, ele é negligente e não se preocupa em saber o estado de saúde da vítima e vai embora. Dias mais tarde, ou horas, terceiros socorreram essa vítima e, infelizmente, ela veio a óbito em decorrência das lesões, dos politraumatismos causados pelo atropelamento. Esse indivíduo fugiu, evadiu-se do local e não vai responder somente pela omissão de socorro. Ele vai responder pelo resultado, ou seja, homicídio culposo ou doloso eventual, é uma questão aí jurídica para depois ser tratada em outras lives, acho interessante. Vai responder por homicídio culposo na direção do veículo. Mas aí tem uma questão importante: a omissão de socorro não vai para o espaço, ela não desaparece. Ela vai constituir uma causa de aumento de pena. Então, é nesse caso aí que o artigo 304 trata da omissão de socorro, ela fazendo parte, ela constituindo um crime mais grave, ou seja, houve um homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas houve uma circunstância, ou melhor, uma causa de aumento de pena do homicídio pelo fato, pela circunstância de que o condutor negligentemente se evadiu do local e deixou de tentar fazer o socorro daquela vítima. Um outro ponto que eu acho interessante a gente tratar, relembrar aqui, né, no artigo 304, uma aguinha aqui, é a respeito do parágrafo único, que diz que mesmo que o socorro seja suprido por terceiros, ou mesmo que a vítima tenha morte instantânea, ou mesmo que ela tenha lesões corporais de natureza leve, né, o condutor ele incide nas mesmas penas, ou seja, ele foi embora, digamos que ele sequer sabia da situação da vítima, mas terceiros socorreram. E ela sobreviveu por uma causa alheia à vontade dele. Mesmo que isso aconteça
o legislador de trânsito determina, né, no dispositivo, que ele vai responder pelas penas ali cominadas. Um comentário a respeito, né, importante aí, que o legislador ele trouxe nesse texto um desvalor da conduta, independente aí do desvalor do resultado. Porque, ora, vamos raciocinar. Se a pessoa causa um acidente de trânsito, se envolve em um acidente de trânsito, e não tem a diligência de constatar o que de fato aconteceu com as vítimas, é porque realmente ele não está preocupado com o bem-estar das pessoas. Então, o fato de ir embora, mesmo que essa ausência dele seja suprida por terceiros, deve ser punido, deve ser tratado com rigor pela legislação. Muito embora a gente saiba que existem alguns aspectos do direito penal, se eu posso chamar assim, né, o direito penal de trânsito, que precisam ser revistos, né? Acho que no ponto de vista administrativo, muita coisa ela é bem recheada, ela é bem substancial, mas do ponto de vista penal, acho que precisa haver uma atualização, um tratamento mais rigoroso com relação aos condutores que causam acidentes. Tratamos das obrigações em linhas gerais. Então, havendo a obrigação de socorrer, o indivíduo que não faz pode incorrer no crime de omissão de socorro. Associando as obrigações do ponto de vista administrativo, artigos 176, 177 e 178 do CTB, e a obrigação esculpida lá no artigo 304, de maneira resumida, a gente pode chegar a 3 situações de obrigações e responsabilidades. Primeira situação, condutor envolvido. O condutor participou do evento adverso do acidente. Segunda situação, condutor envolvido e é o causador. Terceira situação, condutor que não se envolveu no acidente. É aquele cara que está passando no lugar errado, na hora errada, indo para casa ou para qualquer outro lugar e, devido a essas coisas da vida e do dia a dia, passou no local onde tem acidente. O condutor causador responde pelo resultado. É a tal da relevância da omissão. Se houve omissão de socorro, a pena do crime cometido passa por uma causa de aumento de pena, no caso aí, omissão de socorro. O condutor que participou, que se envolveu no evento adverso, no acidente de trânsito, não sendo o causador, e tendo condições de, na ocasião do acidente, não depois não interessa, tendo condições de, na ocasião do acidente, prestar ou providenciar socorro à vítima e não o fez, responde pela omissão como crime autônomo. Acho que na maior parte das situações, a omissão de socorro, né, tipificada lá no artigo 304 do CTB, ela não subsiste como um crime sozinha. Ela sempre vai compor uma causa de aumento de pena de um crime mais grave, um homicídio, ou uma lesão corporal, na forma que ela é apresentada lá no CTB. E, por fim, o indivíduo que não tem nada a ver com a história, que estava passando na hora errada, no local errado, foi requisitado pela autoridade e se negou a fazer. Em âmbito administrativo, a gente já viu, seu artigo 177. Mas em âmbito penal, o CTB não trata essa conduta. Essa conduta é tratada lá no artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Mais ou menos o texto diz assim: deixar de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada, deixar de prestar assistência à pessoa inválida ou ferida, deixar de prestar assistência ao indivíduo desamparado, né, ao desamparo, ou à pessoa em grave e iminente perigo, quando puder fazer, sem risco pessoal, mais uma vez, e, nessa ocasião, não fazendo e também deixando de pedir auxílio da autoridade pública. Então, nesse caso, quando existe a figura de um terceiro condutor que não se envolveu, que não participou do incidente, mas que está passando e é requisitado, ele se nega, ele vai responder com base lá na omissão de socorro, no formato, né, na configuração lá do Código Penal brasileiro. Um último ponto dessa questão legal. Existem situações em que eu posso me negar a prestar socorro?
Existem. São aquelas histórias das excludentes de ilicitude lá do próprio Código Penal. Tanto é que, se você observar no artigo 176 e no artigo 304 do CPB, existe essa condicionante, né? Deixar de prestar ou de providenciar socorro, podendo fazê-lo, ou não podendo fazê-lo por justa causa, deixar de prestar auxílio ou de solicitar o auxílio da autoridade pública. O que seria essa justa causa que isentaria de responsabilidade quem se omite na prestação de socorro? O Código Penal traz as excludentes de ilicitude. Podemos citar, de modo geral, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, e aquela que se amolda aí a essas circunstâncias de fato aí no direito de trânsito, seria o estado de necessidade. Exemplo, um veículo em chamas, o fogo tomou conta da lataria do veículo, do material de tecido, né? E a gente sabe que fogo ele pode se alastrar com muita facilidade, depende de diversos fatores. O veículo tem equipamentos, componentes elétricos, que são fontes de ignição muito importantes, e muitas vezes o veículo, pela sua situação péssima de manutenção, de conservação, ele pode proporcionar as condições mais favoráveis a um incêndio se propagar com maior rapidez, e aí tem os incêndios. E a pessoa sem um treinamento, sem um EPI adequado, sem equipamento, não vai poder socorrer. O que ela pode fazer é isolar a área, tentar acionar um resgate, fazer o que for possível, mas ela não é obrigada a arriscar sua própria vida, sua integridade física para prestar um socorro numa situação dessa tão adversa. O detalhe é que profissionais de segurança pública, profissionais de saúde, quando se omitem na prestação de socorro, estão de plantão, estão no seu serviço regular e se omitem, também são alcançados pela relevância da omissão, lá prevista no artigo 13 do Código Penal brasileiro. Bom, a gente não quer que aconteça um incidente, mas ele vai acontecer. As estatísticas mostram aí, né, milhares, dezenas de milhares de pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas desse mal, que tem requintes de dados epidemiológicos, né? O acidente de trânsito no Brasil, as mortes no trânsito no Brasil têm status de epidemia. E acontecendo um acidente, o que fazer? Quais são os cuidados que a gente precisa adotar para minimizar os riscos? A gente coloca 3. Primeira providência, na verdade, sinalizar o local. Segunda providência, acionar os recursos de socorro, os recursos emergenciais. E terceira providência, verificar as condições gerais da vítima. Essas providências de sinalização do local e de identificação dos riscos no local do incidente, elas se relacionam com a segurança da cena. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, antes mesmo de estacionar seu veículo no acostamento, ali no leito viário, em um local do acidente, que não é recomendável, se você não vai ajudar, se você não tem obrigação legal de agir, não tem condições de agir, permanecer em local do incidente é um risco para você, mas se você vai tomar atitude, e é louvável e é correto do ponto de vista ético e legal também, você, condutor no caso, precisa adotar algumas precauções de segurança. E a primeira precaução prevista na norma é a sinalização do local de acidente. Existe uma forma de fazer esse tipo de identificação para os outros veículos que é trazida lá na resolução 36 do CONTRAN. Resolução bem antiga, ela é de 98, e ela traz a forma de promover a sinalização do local de acidente, né, nas imobilizações emergenciais. Interessante que a norma do CONTRAN, no caso especificamente a resolução 36 de 98, ela não define o que é sinalização emergencial. Ou melhor, não define o que é situação emergencial. Na verdade, situações emergenciais que vão implicar na sinalização emergencial são aquelas decorrentes de pane ou avaria no veículo
e de acidente de trânsito. Então, o veículo teve uma pane elétrica, o veículo teve alguma avaria em algum componente, não pode seguir deslocamento, ou mesmo acidente, com ou sem envolvimento de terceiros. Se o veículo vai permanecer no leito viário até ser rebocado, até o guincho, ele precisa ser devidamente sinalizado para alertar outros motoristas dessa situação adversa no leito viário e para que eles sejam induzidos a diminuírem a velocidade e evitar que novos acidentes aconteçam. Como é feita essa sinalização emergencial? De acordo com a resolução 36 do CONTRAN, é feita acionando-se o pisca-alerta do veículo e colocando, ou melhor, posicionando o triângulo de sinalização a pelo menos 30 metros da traseira do veículo, posicionando de maneira transversal, de maneira perpendicular à via, nessa distância mínima, com o objetivo de alertar os demais motoristas que ali existe uma situação anormal no leito viário e para induzir os motoristas a diminuírem a velocidade em tempo hábil. Um comentário importante a respeito dessa norma do CONTRAN é que ela não tem aplicabilidade assim, em todas as vias, de maneira absoluta, principalmente nas rodovias. A experiência, o dia a dia mostra isso, porque nas rodovias as velocidades são muito maiores, são desenvolvidas de maneira muito maior, os veículos andam muito mais rápidos. E as velocidades regulamentadas, inclusive, são maiores do que nas cidades. Ainda tem um fator agravante aí que o motorista, apesar de haver velocidades regulamentadas maiores, o condutor, ou muitos condutores ainda desobedecem os limites regulamentares de velocidade. De maneira que a gente pergunta, certo, e qual é o parâmetro então, que eu vou seguir para distanciamento mínimo para a sinalização do local de acidente? Bom, a direção defensiva, ou direção preventiva, ela traz uma recomendação interessante, que traz um cálculo de 1 metro de distanciamento para cada quilômetro de velocidade regulamentada para a via. Então, para cada quilômetro de velocidade regulamentada para o trecho, quem vai posicionar o triângulo no leito viário tem que medir 1 metro, dispensando curvas, as sinuosidades, para que deixe o triângulo distante o suficiente, com o objetivo de que outros motoristas, ao enxergarem em tempo hábil o triângulo, que é um equipamento de sinalização emergencial, sejam induzidos a reduzirem a velocidade para evitar novos acidentes. Os 30 metros são poucos. Do ponto de vista prático, a recomendação, ou as recomendações da direção preventiva, eles são mais eficazes nesse aspecto. Até porque, se você analisar direitinho do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico, quanto maior a velocidade, maior o espaço percorrido. Então, por exemplo, um cálculo simples aqui, 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo percorridos aí pelo veículo. É só dividir aí por 3,6. Existe um cálculo que é feito relacionando as grandezas, quilômetro por hora, metros por segundo, e chega isso aí, essa constante. Então, quando eu quero transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero transformar o contrário, metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico aí por 3,6 e dá para a gente um vislumbre aí muito superficial do que é velocidade. Então, quanto maior a velocidade, no mesmo intervalo de tempo, maior será o espaço percorrido. Então, na prática, as recomendações preventivas de direção, elas têm se demonstrado mais eficazes do que simplesmente deixar os 30 metros. Claro que a norma do CONTRAN está incluída, Quanto maior a distância, melhor. Então, o mínimo, ou o distanciamento mínimo é de 30 metros, mas quanto maior o distanciamento do local de acidente, melhor. Para a segurança dos que estão ali no leito viário envolvidos naquela situação adversa. Bom, questão de outros itens de segurança da cena, verificar questão de vazamento de combustível, questão de princípios de incêndio no veículo, fica
para a gente refletir, né, a questão da isenção dos extintores de princípio de incêndio aí nos veículos automóveis, caminhonetes, caminhonetas. Os veículos que transportam produtos perigosos permanecem com a exigência legal do extintor. Enfim, né? Então, são riscos que são potencializados pela ausência do equipamento preventivo. Então, analisando-se a cena, seus riscos, analisando o local, chega a hora de verificar as condições gerais da vítima. Só que eu acredito que antes, verificando-se a cena, dando uma geral na cena, verificando assim, pelo menos uma estimativa das quantidades de vítimas e o que aconteceu, é interessante também que assim que se analisar o local, se acione o socorro o mais rápido possível. Porque, olha, aquela história, né? O pessoal fala, é uma frase antiga, né? Quem tem fome tem pressa. Concordo. E quem perde sangue também tem pressa. Porque a hemorragia tem um potencial muito lesivo para levar a vítima a choque. O choque, devido à perda de sangue, tecnicamente tem o nome de choque hipovolêmico. E o choque hipovolêmico pode levar a parada respiratória, parada cardiorrespiratória e a morte em até poucos minutos após o traumatismo. Então, quanto mais cedo o socorro for avisado da ocorrência, das circunstâncias e da gravidade dos fatos, melhor. Fazendo aqui o link, é o caso, por exemplo, das mudanças que houve há alguns anos, né, nos protocolos de atendimento pré-hospitalar para a parada cardiorrespiratória. Houve uma mudança aí que eu vou tratar muito simplesmente aqui de prioridades, né, de A, B, C, D, do trauma para CAB. Uns estudiosos lá da entidade americana, né, a American Heart Association, né, que a gente utiliza os protocolos como referência, verificaram, né, pelas evidências que as vítimas teriam muito maiores ganhos se imediatamente após, né, a identificação da parada cardiorrespiratória, em vez de se abrir via aérea, se verificar se a pessoa tem ventilação, se respira ou não, identificando a inconsciência e a ausência de pulso no pescoço, iniciarem de imediato as compressões torácicas. Mesma coisa nessas situações de traumatismos e perda de sangue. Então, sinalizou o local, cuidou da segurança, o que a gente tem que fazer? Acionar logo os recursos para ter informações úteis e rápidas para prestar socorro. Novamente, nosso amigo aqui, Erinaldo Miguel, certo condutor acionou a equipe de socorro, relatou o acidente, identificou-se, mas não permanece no local do acidente. Esse condutor comete omissão de socorro? Não. Ele solicitou auxílio da autoridade pública. Agora, deixa eu verificar aqui. Ele sendo o causador do acidente e mesmo solicitando auxílio da autoridade pública para que a vítima seja socorrida, ele fugiu. Ele se evadiu do local, talvez na tentativa de se camuflar, né, de se esconder das responsabilidades civil e penal que possam ser atribuídas contra ele. Eu vislumbro aí que ele pode ser responsabilizado com base no artigo 305 lá do CTB. Né? Uma vez que a omissão de socorro tem como bem jurídico a ser protegido a vida, a integridade física, a saúde das pessoas, lá no artigo 304, quando pune a omissão de socorro, o artigo 305 tem como bem a ser tutelado aí a administração da justiça, né, para que as pessoas respondam pelos atos ilícitos que cometam. Então, eu enxergo por aí, tá bom? Bom, retomando aqui o raciocínio. Nós analisamos o local, vimos os demais riscos, esses riscos, essas outras situações potencialmente perigosas foram neutralizadas ou amenizadas, né, mitigadas, se aciona o recurso de socorro e então se verificam as condições gerais da vítima. Eu entendo que quando a norma fala em condições gerais da vítima, se referem a sinais vitais, situações de ferimentos aparentes, quantidade de vítimas, idade, sexo. São informações importantes. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Arthur Victor, meu amigo Arthur, lá do SAMU de Garanhuns.
Qual a melhor forma de avaliar o estado neurológico de uma vítima de acidente? Eita pergunta, muito boa. Veja, há dois momentos para fazer isso. No momento inicial, se utiliza de um artifício chamado AVDI. É logo na avaliação, no início, não vou ser redundante aqui mais não, no início do atendimento, na verificação das condições gerais da vítima, a avaliação do AVDI vai dar para o socorrista um quadro inicial da situação neurológica. Então, trazendo o significado, né? A VDI é A de alerta, V de verbal, D de doloroso e I de inconsciente. Cada letra dessa representa uma etapa em que a vítima apresenta uma situação pior à medida que você vai atingindo as demais letras. Se a vítima está alerta, consciente, então ela respira, tem pulso. Se ela não está alerta, ela vai responder a estímulos verbais. Se ela não responder estímulo verbal, ela só vai ter capacidade neurológica para responder estímulo doloroso. E se ela não tem capacidade para reação à dor, que é uma das reações mais primitivas, né, mais instintivas que nós temos, nós e outros seres que temos sistema nervoso central, é porque realmente ela está inconsciente. Então, no primeiro momento, a fim de avaliar a capacidade ou não de responsividade, se utiliza o AVDI. Agora, estando a vítima estabilizada, já passando a fase inicial e o perigo de morte nos primeiros minutos após o incidente, morte trazida por parada cardiorrespiratória, se a vítima está consciente, mesmo em nível menor, existe um instrumento chamado escala de Glasgow. A escala de Glasgow ela é uma tabela, vamos resumir aqui, que traz uma pontuação para três parâmetros, uma pontuação máxima para três parâmetros. O primeiro parâmetro é a abertura ocular. O segundo parâmetro é a capacidade de falar, né? A resposta verbal. Vou usar o termo aqui mais técnico. Então, primeiro parâmetro, abertura ocular. Segundo parâmetro, a resposta verbal. E o terceiro parâmetro, a resposta motora. Para cada um desses parâmetros existe uma pontuação máxima a ser atingida. É 4, 5 e 6 na sequência, fica até fácil de memorizar. Então, a melhor pontuação para a resposta para a abertura ocular é 4, melhor pontuação para a resposta verbal é 5, melhor pontuação para a resposta motora é 6. Então, quando você soma tudo aí, a pontuação máxima de cada um dos três parâmetros, você tem 4 mais 5 mais 6, você tem 15. Uma vítima com Glasgow 15 não tem dano neurológico. Pelo menos até 12, né? Então, o protocolo fala que 12 já não tem dano neurológico. E é um Glasgow abaixo de 8, é um dano neurológico já severo, né? Um sofrimento aí das células nervosas, traumatismo craniano. Então, esse é um instrumento técnico para avaliar o dano neurológico, né? A capacidade da pessoa de reagir. Por exemplo, uma pessoa com parada cardiorrespiratória, Glasgow dela é 3, porque ela não vai ter abertura ocular, ela não vai apresentar resposta verbal e ela não vai ter resposta motora. Então, a pontuação mínima da abertura ocular é 1, a pontuação mínima da resposta verbal também é 1, assim como a resposta mínima da resposta, ou melhor, assim como a pontuação mínima da resposta motora. Então, Glasgow 3, vítima inconsciente, resta saber se ela está sem sinais vitais. E aí, nesse caso, na verificação das condições gerais da vítima, se verifica aqueles sinais vitais básicos que nós mencionamos lá no início da nossa live. Vamos lembrá-los? Respiração e pulso. Nas situações em que a vítima já é encontrada inconsciente, vou tomar uma aguinha mais aqui, viu? Nas situações em que a vítima já é encontrada inconsciente e o socorrista usa da técnica para tentar apurar a responsividade e não consegue, o próximo passo é verificar o pulso central. E no protocolo de atendimento pré-hospitalar, o pulso central é no pescoço, ao nível da artéria carótida. É uma artéria que faz com que o sangue flua
se dividem em várias outras artérias e perfundam aí o sistema nervoso central, né, o encéfalo. A ausência de pulso palpável ao nível da artéria carótida no pescoço e a ausência de movimentos ventilatórios indicam que a vítima está sem sinais vitais. Na verificação das condições de saúde da vítima, né, a ausência de sinais vitais não significa necessariamente que a pessoa morreu, mas que ela pode morrer nos próximos minutos, caso ela tenha sido acometida da parada cardiorrespiratória naquele momento, ou que ela tem menos chance de sobreviver, em caso nenhuma intervenção seja feita. Vamos lá, novamente, meu amigo Arthur. Abaixo de 8, acredito que precisa de intervenção médica para procedimento de intubação. É isso mesmo? É verdade, claro. Protocolo, né? Glasgow, abaixo de 8, intubação para obtenção de via aérea definitiva, né? A pessoa não tem mais capacidade, a função neurológica ligada à respiração, ela não funciona mais. E é preciso que seja obtida via aérea definitiva para que se jogue ar lá nos pulmões com pressão positiva para que haja hematose, para que haja as trocas gasosas e essa pessoa consiga permanecer viva. Então aí o protocolo corretíssimo aí do meu amigo Arthur lá do SAMU de Garanhuns, grande profissional, grande instrutor, fez até uma live, não foi essa semana, de pilotagem defensiva aí para o nosso pessoal. Então, continuando aqui a questão de verificação das condições gerais da vítima. É o básico, respiração e pulso. São os sinais vitais mais importantes e também mais fáceis de serem verificados, porque não necessitam do uso de equipamentos. Claro, é bom ter um conhecimento mínimo, né, do seu funcionamento, da aferição, de como fazer a palpação corretamente, onde colocar os dedos para poder sentir, né, por meio do tato, o pulso, que é o reflexo do batimento cardíaco, para verificar se o indivíduo respira ou não. Então, se a pessoa que vai socorrer, mesmo sendo leiga, né, mesmo não tendo conhecimento, não tendo o treinamento, a proficiência, ela tem essa capacidade, essa desenvoltura de analisar as condições gerais da vítima, ela pode ajudar em muitas pessoas. Ó, a vítima foi encontrada inconsciente, chama ajuda, aciona o SAMU, aciona o Corpo de Bombeiros para socorrer. As pessoas estão presas dentro dos veículos, né? O pessoal chama de presas nas ferragens, e aí a corporação vai atender a partir dos procedimentos de desencarceramento. Então, avaliando as condições gerais das vítimas, ou a pessoa que vai socorrer tem subsídio para ligar para o socorro, para acionar os melhores recursos. Ligar para quem? Bom, no Brasil nós temos duas instituições que prestam o serviço de atendimento pré-hospitalar de primeiros socorros: o Corpo de Bombeiros e o SAMU. As corporações de bombeiros são órgãos estaduais e o SAMU é uma instituição municipal. Analisando a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que a gente citou lá no início da live, esse documento técnico do Ministério da Saúde traz uma divisão de atribuições, muito bem definida. O SAMU, ou melhor, vamos resumir aqui, né? Na verdade, para o atendimento pré-hospitalar, haveria de existir uma regulação única, com o médico regulador, fazendo a triagem das informações e designando as ambulâncias para o socorro. O Corpo de Bombeiros se inseriria, né, nesse contexto do que está escrito a partir das ambulâncias de resgate. Ambulância de resgate e ambulância tipo C, classificado dessa forma lá na portaria 2048. Por que ambulância de resgate? Porque a ambulância para proporcionar suporte básico de vida e desencarceramento. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros são projetadas para conter um equipamento desencarcerador e é justamente e apenas o Corpo de Bombeiros que faz o trabalho de desencarceramento. Remover as vítimas de dentro dos veículos, porque elas não conseguem mais sair sozinhas devido à deformidade na lataria e à impossibilidade de saírem por seus próprios meios. Então, a corporação faz o desencarceramento. Mas medidas invasivas, medicamentosas, procedimentos mais complexos, então o SAMU, por ser unidade, por ser um órgão
ligado às secretarias de saúde, e por ser composto por profissionais de saúde, né, a exceção, no caso, é o condutor socorrista, que, na prática, muitos serviços de atendimento hospitalar nos municípios, atualmente, para que esse profissional condutor socorrista faça parte da equipe, ele tem que ter pelo menos um curso de atendimento hospitalar, já tem serviços que exigem que o condutor seja pelo menos técnico em enfermagem, para auxiliar um pouco mais as equipes. Então, havendo essa diferenciação, a corporação faz suporte básico de vida, o SAMU, a partir do médico intervencionista ou do médico regulador, vai cuidar das questões clínicas envolvidas na ocorrência. Isso é o que está escrito. Na prática, o que acontece? Né? O SAMU e o Corpo de Bombeiros compartilham as competências. Nesse período, aqui até a título de informação, nesse período aqui da pandemia, né, pelo coronavírus, então o SAMU ele tem um protagonismo por conta que o coronavírus é uma situação clínica. Então precisa de um cuidado de um profissional de saúde. Nas ocorrências decorrentes de acidentes de trânsito, com politraumatismos, desencarceramentos, então o Corpo de Bombeiros ele também vai atuar. Na prática, tanto o Corpo de Bombeiros como o SAMU atuam nas áreas, ou melhor, na área de atendimento pré-hospitalar. Número do SAMU 192, número amplamente divulgado, né, conhecido. Eu me lembro que teve uma aula que teve gente que não sabia o telefone do SAMU. O telefone do Corpo de Bombeiros 193 são as instituições públicas que prestam esse serviço de atendimento hospitalar. Claro, também já esquecendo, mas é bom também lembrar que nas rodovias que são administradas por empresas privadas pelo regime de concessão, existem serviços privados de atendimento hospitalar também, credenciados. Vamos lá, Arinaldo Miguel de novo, meu amigo aqui. Em caso de PCR, em caso de parada cardiorrespiratória com um socorrista, devem ser priorizadas as compressões ou compressões com ventilações. Meu amigo Arinaldo, é o seguinte, veja, existem dois tipos de protocolos para nível de suporte básico de vida. Existe o protocolo para o leigo, que os americanos chamam de hands-only, ou seja, protocolo apenas com as mãos. Isso foi recomendado no último guidelines, nas últimas linhas de ação de 2015, lá da American Heart Association. E existe o protocolo para profissional de saúde, o socorrista treinado. O que é melhor? É o protocolo com socorrista treinado, em que ele vai aplicar a combinação entre compressões torácicas de qualidade e ventilações com o ventilador manual, que a gente chama de AMBU, a máscara lá de Amsterdã, né? A gente chama AMBU. O conjunto, na verdade, não é só a máscara, é o conjunto bolsa, válvula, máscara. O nome é assim, é válvula, não é válvula, não. É bolsa, válvula, máscara. Na impossibilidade de usar os equipamentos necessários para a ventilação manual, ou na falta de treinamento do indivíduo leigo que vai socorrer, a saída é a manobra apenas com as mãos, a hands-on. Agora, podendo utilizar a manobra profissional em nível de suporte básico de vida, é melhor, que serão combinadas aí as compressões torácicas de qualidade com a ventilação manual, a ventilação artificial. Com o ventilador manual, a equipe de socorro consegue oferecer, caso não tenha, né, ligação com o cilindro de oxigênio, consegue oferecer oxigênio aí a 21%, né, que é o que tem de concentração de oxigênio na atmosfera. Então, usa-se o ventilador manual com a máscara, é o conjunto do equipamento com a válvula unidirecional para oferecer esse oxigênio. Então, é preciso alinhar bem a via aérea, para que ela fique pérvia, para que ela fique aberta e limpa e que esse oxigênio entre e vá até os alvéolos e lá se difunda e vá circular no sangue, nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, para levar oxigênio e nutrientes para as células. Não sendo possível esse protocolo de atendimento, a saída é o hands-on, que é para o leigo, como a gente já falou, né? Então, no caso do leigo, a ênfase, a linguagem que precisa ser utilizada
é mostrar que ele precisa fazer uma compressão, ou melhor, as compressões com qualidade. O que é uma compressão com qualidade? Tecnicamente é aquela que deprime, que afunda o tórax do paciente adulto. É bom a gente diferenciar, porque tem o paciente adulto, o paciente criança, o paciente bebê, criança de colo, lactente, um termo técnico, e o paciente neonato. São protocolos diferentes, inclusive com quantidade de compressões, ou melhor, frequência das compressões, enfim. Então, no paciente adulto, a técnica hands-on, ela determina que sejam feitas pelo menos 120 compressões por minuto, sem ventilações manuais, porque não tem como. E aí fica a pergunta, vai funcionar? Vai. Não é o melhor, mas não é o melhor do ponto de vista da técnica, mas vai garantir uma sobrevida, uma melhor chance de sobrevida até o socorro especializado chegar. Então, para eu concluir aqui o raciocínio, né? Eu já vou responder outra pergunta aí de Erinaldo. Então, a pessoa leiga, ou mesmo um profissional, está num ambiente onde não tem o equipamento, ele vai ter que fazer o protocolo hands-on até o socorro chegar. Só que para amenizar a situação daquela pessoa, melhorar a possibilidade de sobrevida e antecipar a chegada do socorro, existe uma cadeia de sobrevivência que foi instituída pela ARRA, que estabelece que após a identificação da parada cardiorrespiratória, o próximo procedimento é pedir ajuda, acionar o socorro. É solicitar que alguém que está em condições chame de imediato o socorro de urgência enquanto se iniciam as compressões torácicas. A manobra hands-on é um paliativo para garantir perfusão mínimo até o socorro especializado chegar, com os profissionais, se for o caso com as drogas, né, com suporte avançado à vida, com desfibrilador para ser utilizado na cena, porque a desfibrilação mais precocemente possível, ela faz parte do protocolo obrigatoriamente, para que seja identificado o ritmo cardíaco chocável, né, que indica a descarga elétrica, e se for no caso dos ritmos cardíacos chocáveis, como a fibrilação ventricular, ele possa ter uma maior chance de sobreviver. Vamos lá, um estudo feito pelo Hospital Cajuru, em Curitiba, aponta que a prioridade nas compressões resultam na redução de óbitos. Sim, claro. Eu falei aqui, é compressão torácica combinada com ventilação. Quando fala prioridade, existe compressões de qualidade. Agora, exige prioridade nas compressões porque é maior quantidade de compressões em comparação com as ventilações. Não existe protocolo de RCP para PCR sem compressão torácica. Isso é uma questão óbvia, uma questão lógica. Agora, existe o protocolo apenas com as compressões torácicas, sem a ventilação. Por quê? Porque a maioria das pessoas que presenciam a parada cardiorrespiratória não vão ter, naquele momento, os equipamentos. Então, de fato, não tem como você priorizar a ventilação, para não hiperventilar a vítima, ou para não fazer ventilações erradas que vão garantir insuflação gástrica, melhor, né? Ventilação gástrica, que em vez do ar ir para a via aérea, vai para o esôfago e termina no estômago. Então, de fato, compressão é um procedimento que pode ser feito isoladamente ou que pode ser feito em conjunto com as ventilações. Agora, por uma questão protocolar, óbvio, existe maior quantidade de compressões do que de insuflações, do que de ventilações manuais. No protocolo hands-on, é preciso manter a frequência, hands-on apenas com as mãos, no protocolo sem ventilação manual. É necessário manter as compressões no ritmo de pelo menos 120 compressões por minuto. No protocolo profissional, com um socorrista, 30 compressões combinadas com 2 ventilações. No protocolo com 2 socorristas, 15 compressões combinadas com 2 ventilações. Esses são protocolos. Os serviços de emergência médica, os serviços de atendimento hospitalar, eles podem ter seus protocolos locais que façam adaptações do protocolo geral, que é utilizado depois com as recomendações das entidades médicas brasileiras que recomendam, que definem
os protocolos a serem feitos no atendimento pré-hospitalar. Esse estudo que você citou aí desse hospital de Curitiba, na verdade, só vem ratificar, só vem confirmar o que a gente falou no Guidelines de 2015. Então, recomendo que você dê uma olhada no Guidelines de 2015 da AHA, da American Heart Association, que é o documento padrão que se utiliza em larga escala aí para o atendimento a PCR, né, para o atendimento de parada cardiorrespiratória, tanto no suporte básico de vida, como também no suporte avançado de vida. Bom, já estamos com 1h20 de live e estou à disposição para outras perguntas, para outras intervenções. Por hora, o que eu tinha no meu planejamento foi dito, né? A gente tem pouco tempo, carga horária do curso de instrutor, especificamente para primeiros socorros, é muito pouco, são 12 horas aulas. É um pontapé do início do jogo, né, para a gente apresentar os conteúdos de forma superficial, muito mais como um empurrãozinho, né, aquele jogador ali do meio de campo que toca a bola para o atacante fazer o gol. Então, com maior quantidade de tempo, a gente pode abordar outros assuntos, entrando especificamente na parte de procedimentos diante dos problemas. Então, avaliação inicial, avaliação primária, avaliação secundária, as prioridades no atendimento à vítima de trauma, o ABCDE do trauma, né, que não deixou de existir, continua, porque ele mostra uma sequência de prioridades que precisa ser seguida para manter a vítima estável até a sua acolhida no ambiente hospitalar, tratar também das questões relacionadas com choque, hemorragias, fraturas, luxações, entorses, né, são as lesões musculoesqueléticas, emergências clínicas, enfim, queimaduras, né, são lesões importantes, que merecem ser tratadas no curso e que se relacionam com a dinâmica da direção de veículo e dão para o instrutor um suporte aí, a fundamentação teórica básica, né, mínima, para que ele enfrente aí a sala de aula, né, e possa ter um bom rendimento aí com os seus alunos. Bom, estou à disposição, pessoal, para mais alguma pergunta que for disponível. Não tenho, quero agradecer. Obrigado mais uma vez, estamos à disposição. Grande abraço e esperamos que em breve essa situação se normalize e nós voltemos às nossas vidas normais. Tá bom? Boa noite, bom final de semana. Grande abraço a todos.